Graça e paz de Jesus, amém? Que honra retornar a CIB do Gramacho, que honra, rever alguns irmãos, pastor Hugo, pastor Mateus, que temos tido um contato muito grande, e um convite do pastor Eliseu, é uma ordem, nós estarmos aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Deus livrou as irmãs de ter inveja, então a minha esposa não veio, é um livramento de Deus para a sua vida, porque as minhas meninas são assim, espetáculos de Deus para a minha vida. E as irmãs ficam com inveja. Então, Deus livrou você de um pecado hoje, irmão. Então, hoje é aniversário, foi aniversário da minha cunhada, ela não pôde me acompanhar. Mas elas estão em casa, vão assistir. Depois ela puxa a minha orelha, sempre essa bobeira, Eu falo, não tem jeito. Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida do pastor Eliseu e o que tem acontecido nessa igreja. O dízimo, muitas vezes, o comentário fala que quem está de fora enxerga melhor. E eu tenho visto o que Deus tem feito nessa igreja, irmãos. Irmãos, Deus tem me dado o privilégio de pregar em algumas igrejas nesse período. E eu vejo o que Deus tem feito na CIB do Gramacho. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o pastor Eliseu me chamou, eu não pude pensar em outro tema, senão uma igreja imparável. A igreja CIB do Gramacho é uma igreja que ninguém, nada nesse mundo pode parar. Vocês vão continuar avançando, vão continuar crescendo, vão continuar libertando vida, salvando vida, restaurando família, porque o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para isso. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Atos, eu queria pensar nesse tema, uma igreja imparável, capítulo 16, livro de Atos. Eu tenho acompanhado e eu tenho certeza, que a igreja tem vivido esse tempo extraordinário. Eu tenho acompanhado, acompanhei a série de mensagens do pastor Eliseu sobre o Espírito Santo, e nós vamos entender que no capítulo 1, do livro de Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus é uma promessa para a igreja. No capítulo 2 é o cumprimento dessa promessa, e do capítulo 3 em diante é o Espírito Santo de Deus agindo dentro da sua igreja. É o Espírito Santo de Deus movimentando a igreja dele e falando: você não pode ficar parado, você não pode ficar estagnado, porque Jesus falando para você: eu te salvei, eu te restaurei para que você vá, leve a minha palavra, leve a salvação, que um dia eu morri na cruz por essas pessoas. Mas para quem, pastor? Para quem estiver ao alcance da sua voz, para quem estiver ao alcance das suas mãos, para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho. Você precisa falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Amém? Atos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 10, os irmãos podem permanecer sentados como os irmãos estão, e diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução: Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra, e em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã que era judia, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Mas nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos os quais as decisões tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essa decisão. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé, e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão, e ele viu um homem na província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha, passa a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Amém? Que Deus aplique a palavra dele em cada coração. Irmãos,
né, eu vibro com a CIB do Gramacho, né, e com algumas igrejas, ao que eu tenho ido, né, pregar, porque Deus há um tempo tem me incomodado o que é ser um cristão. Deus tem inquietado a minha alma o que é ser um discípulo de Jesus. Será que ser um discípulo de Jesus se resume simplesmente a mudar o jeito de falar? Será que ser um discípulo de Jesus é simplesmente mudar a vestimenta? É mudar a amizade? Eu tenho certeza de que não. Eu tenho levado, né, Deus tem me levado a entender que não. Né, que ser discípulo de Jesus vai muito além desses contextos, desses dogmas que vivemos. Porque Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então ele vai mais do que simplesmente mudar a roupa, mudar o jeito de falar. Não há a menor possibilidade de vivermos o Evangelho de Cristo Jesus, de vivermos esse Evangelho que impulsiona, que transforma a vida, que muda a vida, estagnado. Não. Algum amigo vai dizer que o Evangelho ele é prático, ele é dinâmico e ele é envolvente. O Evangelho ele tem que ser prático. O Evangelho ele é dinâmico e ele é envolvente. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo vai nos dizer que ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É um transporte. Jesus faz um transporte. Estávamos no reino das trevas, ele nos pega no colo e nos transporta para o reino do seu Filho amado. E uma vez que eu estou dentro desse reino, a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de falar vai ter que ser de acordo com o reino. Eu já não vou viver mais como eu quero, mas eu vou viver como Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora eu estou dentro desse reino. É isso que Jesus vai nos ensinar no Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, Jesus não está nos ensinando a salvação, Ele não está nos ensinando a ser crente, não, mas Ele separou os seus discípulos e está ensinando de como os seus discípulos deveriam viver dentro do reino. Agora vocês estão dentro do reino, vocês pertencem à minha igreja, vocês estão pertencendo ao reino dos céus, então a forma de você viver é essa. E a última forma que você pode viver dentro do meu reino é parado. Você precisa falar do meu amor para as pessoas. É como se Jesus falasse para mim e para você: se mexa, levante, porque tem gente indo para o inferno bem próximo de você. Se movimente, porque o que tem acontecido na CIB, você não pode ficar fora desse movimento. Você não pode ficar fora dos acontecimentos, porque você é um servo escolhido de Deus para mudar a história do Gramacho. Você é um servo de Deus para mudar a história de Duque de Caxias. Você é um servo de Deus para mudar a história do Rio de Janeiro. Você é um servo de Deus para mudar a história do mundo, porque essa foi a ordem de Jesus para nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você pode fazer isso? Você pode se mexer, você pode se movimentar e saber que Deus quer usar a sua vida? Paulo é um exemplo para mim. Paulo é um exemplo para nós, como uma igreja precisa ser. Como uma igreja ela precisa ser imparável, ela precisa se mexer. E nesse capítulo, ele é ocupado pela segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele é um homem assim extraordinário no que se diz se entregar para Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui, faça da minha vida o que o Senhor quer. É alguém que gastou a sua vida, né, em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Essa segunda viagem, como eu falei, do capítulo 15, o versículo 36 ao capítulo 18 a 23, ele é ocupado por essa segunda viagem. Nessa viagem, olha como Paulo é imparável. Ela durou mais ou menos ali uns 3 anos, segundo os estudiosos. Ela começa em Antioquia, né, é o primeiro lugar que percorreu a igreja. Ela passa pela Síria, Cilícia, depois voltou a visitar a igreja das regiões de Derbe, de Listra, Icônio, Antioquia e Pisídia. Né, chegou um período que ele fica ali impedido pelo Espírito Santo de ir para alguns outros lugares, né, e ele vai para Troade, segundo uma visão que ele tem, né, que Deus fala para ele. De Troade ele vai para Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bereia, né, logo foi para Atenas, Corinto, e onde permaneceu por 18 meses ali, mais ou menos, em Corinto, né, e depois viajou para Jerusalém, passando, né, por Éfeso e finalmente chegando a Antioquia, o lugar de partida. Isso em 3 anos. Uma igreja imparável, um crente imparável, é alguém que se movimenta. Você falou de Jesus para alguém hoje?
Você falou de Jesus para alguém na sua casa hoje? Pastor, eu não falei de Jesus para ninguém hoje, então não perca tempo. Não durma sem pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Antes, de sermos igreja, antes de qualquer coisa, é Jesus nos chamando para sermos esse missionário. Assim que precisa ser a igreja de Jesus. Se tivéssemos a oportunidade de andarmos com Jesus, a coisa que mais nós íamos ouvir Jesus falar é: vamos. Mas vamos para onde, Jesus? Vamos para a Jordânia. E chegando em Jordânia, Jesus ia falar para você: vamos. Mas vamos para onde, Jesus? Vamos para Betânia. Chegando em Betânia, Jesus ia falar de novo: vamos. Mas para onde, Jesus? Vamos para Cesareia. Porque Jesus era incansável, ele percorria, ele não parava. E assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. Ela precisa marchar, ela precisa avançar. Porque se nós não avançarmos, o inferno avança. Se nós não evangelizarmos, Satanás vai e faz. Então a igreja de Cristo Jesus precisa ser incansavelmente para avançar. Nós não podemos cansar. Pastor, mas eu já estou de idade, como o pastor Mateus falou. Não existe aposentadoria no reino. Você precisa falar do amor de Cristo Jesus. Eu queria tirar algumas lições, rápidas lições, dessa segunda viagem de Paulo, nessa primeira parte. Uma igreja imparável, ela não desiste em tempos de adversidade. Uma igreja imparável, ela não desiste no tempos de luta. O primeiro versículo nós encontramos, Paulo chegou à cidade de Derbe e de Listra. Irmãos, olha que interessante. Nos conta o que aconteceu, no capítulo 14, vai nos contar o que aconteceu nessa cidade. Deus opera um milagre ali através de Paulo. Paulo, ele cura um homem, ali milagrosamente, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas no capítulo 14, começaram a querer adorar Paulo, e Paulo rejeita essa adoração, e eles ficam tão revoltados com Paulo, que se reúnem, e vão apedrejá-lo. Eles tacam tanta pedra em Paulo, que Paulo estava como morto. Eles pegam Paulo e levam para fora da cidade. Glória a Deus, ele não morreu. Irmãos, Paulo pega, e quando dá mais um tempo, eu fui embora, ganhei muitas pedradas, fiquei desacordado. Mas quando Paulo já está em Jerusalém, fala assim: vou fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Voltar na cidade. Mas que cidade é essa que Paulo está voltando? Não é uma cidade, irmãos, que eles falaram mal de Paulo, não. Não é uma cidade que falaram mal da roupa de Paulo, não. Não é uma cidade que criticou a oratória de Paulo, não. É uma cidade que quase tiraram a vida de Paulo. Porque Paulo tinha certeza que ele era imparável, porque sobre ele estava o Espírito Santo de Deus, e sobre quem o Espírito Santo de Deus repousa, não desiste em tempos de adversidade. Não desiste em tempos de luta. Deus não nos chamou para recuar. Deus chamou a igreja para marchar. Deus chamou a igreja para avançar. Lembra daquela pessoa que você falou de Jesus, o seu vizinho? Pastor, mas já falei 3 vezes, fala a 4ª. Pastor, mas ele recusou, fale a 5ª. Mas não desista, porque se você desistir, Satanás manda alguém lá para ceifar. Você não pode desistir. Agora Paulo volta a essa cidade, uma cidade que havia quase lhe ceifado a vida. Mas ele volta com a certeza de que a minha guerra não é contra a carne ou sangue. A sua guerra não é contra o seu vizinho. A sua guerra não é contra o seu patrão. A sua guerra não é contra o seu colega de trabalho, não. Porque eles são simplesmente alvo de Satanás. Mas eles são alvo do amor de Deus pela vida dele. E você precisa ser esse instrumento que vai gerar vida na vida deles. Essa geração nossa tem desistido fácil demais das coisas. Nós desistimos na primeira luta, desistimos fácil demais, desistimos na primeira tempestade. Paulo tinha certeza que a guerra dele não era contra sangue, não era contra a carne. Por isso que ele não desiste daquela cidade, e uma cidade quase ceifou a vida. Ele volta ali, porque o servo de Deus não desiste em tempo de adversidade. O segredo é não desistir. O segredo é não parar. O segredo é não encarar as adversidades simplesmente como luta, não. Nós vamos encarar as adversidades, nós vamos encarar os problemas da vida como algo pedagógico, porque mais importante do que sair da tempestade é aprender com a tempestade.
Mais importante do que fugir dela, mas é aprender. Deus não nos dá luta ao qual não possamos vencer. Deus te chamou, irmão, e te fortaleceu com o Espírito Santo dEle, para que você não desista, para que você avance, para que você proclame salvação de Cristo Jesus. É essa salvação que vai mudar o mundo. Como o irmão falou aqui, a minha esperança, irmãos, não está no dia 2 de outubro. A minha esperança não vem de Brasília, a minha esperança, ela vem do céu, a minha esperança é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode mudar o mundo, é Ele que pode mudar a sua vida, é Ele que pode mudar essa nação. O Senhor Jesus é a esperança que vai vencer o mundo. O segredo é não desistir. Josué, para alcançar a terra prometida, ele teve que atravessar o Jordão. Um avião, para decolar, ele não decola com o vento a favor a ele, mas simplesmente com o vento ao contrário. Porque quando Deus nos dá vento ao contrário, é porque quer que você decole. Quando as lutas vêm sobre a sua vida, as tempestades vêm sobre as nossas vidas, Deus está te preparando para um algo maior. Deus está te preparando para um algo melhor. Mas Ele está te ensinando como você vai viver ali. Normalmente as bênçãos de Deus vêm sempre depois de um desafio. Irmãos, eu me lembro que um tempo atrás, na igreja ao qual eu estava pastoreando, eu virei para um irmão na quarta-feira e falei: irmãos, nós precisamos ser essa igreja que não para. Precisamos ser uma igreja dinâmica, uma igreja que avance. E eu falei: você precisa ser como Paulo e Silas, quando chegam em Tessalônica. Aqueles que têm mudado o mundo chegaram aqui. Aqueles que têm transformado o mundo chegaram em nossa cidade. Quando você colocar o pé no seu trabalho, as pessoas precisam olhar para você e falar: esse que tem mudado o ambiente dessa empresa chegou hoje aqui. Esse que tem mudado o ambiente da faculdade chegou até aqui. Você precisa ser essa pessoa. E eu falei isso na igreja, numa quarta-feira, e na quinta-feira, a irmã me ligou às 6 da manhã. Acontece. Não sei se vocês ligam para o pastor Eliseu. Amanhã não, irmãos. Ele está de folga. Ela me ligou às 6 da manhã e falou: pastor, eu não consegui dormir essa noite. Aí eu falei: mas o que houve, minha irmã? Aquela palavra do Senhor hoje na quarta-feira queimou, está queimando no meu coração. Eu falei: pelo menos uma, né? Eu falei: glória a Deus por isso. Pastor, eu não consegui. Quando deu 5 horas da manhã eu saí para a rua e falei de Jesus. E naquela mensagem eu falei: irmão, nós precisamos entrar nos bares, nos centros, aonde for, e falar de Jesus. Porque a palavra de Deus vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Porta é um mecanismo de defesa. A porta de quem que o texto fala? A porta é do inferno. Não é a porta da igreja. O que Jesus está falando é: a igreja precisa marchar, a igreja precisa ir. E quando a igreja vai, o inferno não vai suportar a força da igreja. A igreja de Jesus precisa marchar. E ela virou para mim e falou: pastor, eu estou desde 5 da manhã entregando folheto, já orei por 4 pessoas na rua. Eu falei: que bênção, minha irmã. Ela falou assim: glória. Eu fiquei feliz, levantei e falei: glória a Deus por isso. E ela falou: pastor, eu marquei uma oração para as 3 da tarde. O senhor vai estar aqui em Caxias. Eu moro em Xerém, eu moro no Paraíso. O senhor vai estar aqui em Caxias, umas 3 horas. Eu falei: sim, eu vou estar. Então, pastor, eu marquei essa oração e quero que o senhor vá lá. Eu falei: então tá bom. Mas aonde é? O senhor sabe onde é o restaurante da irmã? Eu falei: sim, sei, naquela rua. O senhor conta 3 casas à direita. E é ali. Aí eu falei: irmã, não é à esquerda, não? Ela falou: não, pastor, no restaurante da irmã, à direita, 3 casas. Eu falei: irmã, mas ali é um centro. Era um centro de macumba. Aí eu falei: você marcou ali? Bati lá e ofereci oração. E a dona falou que hoje tem reunião lá. E ela quer que o senhor vá lá orar por ela. Só que eu não vou poder ir não, pastor. O senhor vai ter que ir sozinho. Aí a minha esposa falou assim: vai tomar café? Eu falei: não, estou jejuando a partir de agora. Irmãos, eu falei: Jesus, não deixa eu encontrar essa irmã, não. Ela vai ver o Senhor face a face hoje. Pega o pastor, joga assim, vai. E eu fui, irmão. Aí eu fui para lá, eu falei: não vou comer, Deus, estou em oração. Falei com a minha esposa: me cubra em oração. E eu cheguei ali, toquei aquela campainha. E falei: não tem ninguém não, eu vou embora. Irmãos, nunca atenderam tão rápido. Opa, é o pastor? Aí eu falei: sou eu. Não tinha nenhum. Eu falei: é eu. Ela falou: então pode entrar. Irmão, cheguei ali, eles, com todo respeito, eles todos estavam bem uniformizados, com o uniforme deles. E eu falei assim: tinham 8. Aí eu falei: eu vim em paz, não vim de briga não. 8 contra 1, né? Mas
cheguei ali e comecei a falar com ele. Falei, pediu o senhor para orar aqui. Eu falei, vou orar, mas antes eu vou citar um texto da palavra de Deus e quero que vocês repitam comigo, tá bom? O Salmo 23, a um gritou assim, o Senhor é meu pastor. Eu falei, está melhor do que muitos irmãos lá da igreja, olha. Aí eu falava assim, a líder, ela estava aqui do meu lado, irmãos, a líder, né? Aí eu falei assim, o Senhor é meu pastor. Aí eles falavam, o Senhor é meu pastor. E a líder fazia assim, Eu falei, Jesus Cristo. E nada me faltará. E ela fazia assim mesmo, irmão. Eu falei, essa aí não vai passar do vale da sombra da morte. Irmãos, e de repente aquela mulher caiu. Caiu, e eu vi o espanto no rosto deles. Aí eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Eles estão com medo, Deus. Eu não. Agarrei aquela mulher, levantei, orei, repreendi aquilo, irmãos. E ela falou, o que aconteceu? Aí eu cresci, irmão. Falei assim, o que aconteceu foi que Jesus está nesse lugar. E está para mudar a história desse lugar, irmãos. Aquela mulher, ela começou a frequentar as quarta-feiras da igreja. As quarta-feiras da igreja. A última vez que a cunhada dela me falou, diz assim, pastor, aquela irmã, ela está na Assembleia de Deus e acabou com tudo que tinha na casa dela. Esse é o poder de Jesus Cristo numa igreja que não para. Esse é o poder que Deus colocou em mim e em você. Esse é o poder que Jesus Cristo deu na sua mão, porque Paulo vai falar que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora está morando dentro de mim, está morando dentro de você, e você pode mudar a história do Gramacho, você pode mudar a história da sua família, porque o Espírito Santo de Deus está em você, irmãos. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que não me deixa desistir, é esse Jesus que eu vou ganhar as pedradas do mundo, mas eu não vou parar, eu vou voltar lá de novo, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele é imparável, e ele vai transformar a vida das pessoas. É esse Evangelho. Uma outra coisa que eu aprendo com Paulo, é que uma igreja imparável, ela cumpre a vontade de Deus. Paulo chega naquela cidade, irmãos, e uma coisa que me chama a atenção, é que ele tinha ido para Jerusalém discutir sobre a circuncisão. Paulo era um opositor à circuncisão na carne. E ele vai para Jerusalém e eles falam, realmente não precisa mais circuncidar ninguém. Mas quando ele volta para a cidade, ele circuncida ali Timóteo. Ele tem por quê? Se ele era contra isso, ele volta na cidade e faz a circuncisão de Timóteo. Porque ele sabia, ele explica do verso 2 ao verso 5, que se ele não fizesse isso, seria um escândalo para muitos. Seria um escândalo para muitos, porque eles sabiam que Timóteo e a família de Timóteo, menos o pai, era judeu. Então o que Paulo faz? Ele circuncida Timóteo. Mesmo contrário à sua vontade. Só que a minha vontade diante da vontade de Deus não é nada. Por isso que quando a igreja é imparável, é uma igreja que cumpre e sabe que a vontade de Deus está acima de todas as coisas. A vontade de Deus, ela é primeira em minha vida. A igreja de Cristo Jesus, não é uma questão de vontade do pastor, não é uma questão do ministério, não. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela é movida pela vontade do Senhor Jesus. Ela é movida, não por minha vontade, mas pela vontade de Jesus. E é o que Paulo vai fazer. É uma igreja que cumpre a vontade de Deus. Cumpre a vontade do Senhor Jesus. Mas eu acho interessante, uma coisa que acontece, é que Paulo, nesse capítulo, versículo 6, no versículo 6 e 7, uma igreja imparável, ela cumpre a vontade de Deus, porque Paulo, quando chega na cidade, o Espírito Santo impede ele de evangelizar. E ele tenta ir para outra. Quando ele chega na outra cidade, o Espírito Santo impede ele de novo. Se sou eu, irmão, xereense, eu vou falar, então chega. O senhor não quer, então estou indo embora. Mas Paulo não. Paulo não está querendo cumprir a vontade dele, mas está querendo cumprir a vontade de Deus sobre a vida dele. Depois vocês perguntam, Hugo, Mateus, mas uma explicação não há, eu creio que não há uma explicação teológica por o porquê desse impedimento. Mas eu prefiro acreditar que há uma explicação lógica, que o dono da agenda da igreja não é o pastor, o dono da agenda da igreja não é o diácono, o dono da agenda da igreja é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o dono da igreja. Então quando Paulo faz isso, ele é imparável. Ele fala, Senhor, eu quero ir ali. Não, você não vai para ali. Não, ali também não, você vai para onde eu te mandar. Deus está falando isso para mim e para você. Uma igreja imparável, ela é dominada pela vontade de Deus. Por isso que a CIB está assim.
porque eu tenho certeza que a vontade de Deus está sendo cumprida nesse lugar. A igreja de Cristo Jesus é como um barco que soa as suas velas, e o Espírito Santo de Deus sopra nessas velas, e Ele leva a igreja aonde Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é o Deus da igreja, o dono da igreja, o Senhor da sua vida e o Senhor da minha vida. Irmãos, Paulo, mesmo contrário à sua vontade, ele se faz uma circuncisão em Timóteo, isso em benefício da igreja. E o versículo 5 vai me dizer que assim a igreja ficava cada vez mais forte na fé, e o número de cristãos aumentava a cada dia mais. A igreja é imparável, uma igreja que avança, uma igreja que cresce, é uma igreja que vai cumprir a vontade de Deus. Irmãos, uma igreja que não para, uma igreja que avança, é uma igreja que cumpre a vontade do Senhor Jesus Cristo. No versículo 9, eu aprendo uma outra coisa que Paulo vai nos ensinar. Uma igreja imparável, ela não fica na zona de conforto. Ela não fica na zona de conforto. Olha o que o texto vai me dizer. Irmãos, naquela noite, Paulo teve uma visão. E ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha, passa a Macedônia e nos ajuda. E nos ajude. Irmãos, uma igreja imparável, um crente imparável, é aquele crente que não fica na zona de conforto. Você precisa se levantar. Deus não te separou, Deus não te salvou, Deus não te restaurou simplesmente para você sentar aqui e assistir, não. Deus te chamou para você ser parte do que está acontecendo na CIB do Gramacho. Deus te chamou para você fazer parte desse movimento, porque o preço da nossa zona de conforto são vidas indo para o inferno. O preço da zona de conforto são famílias sendo destruídas. O preço da zona de conforto são as nossas crianças sendo violentadas por ideologias do inferno dentro das nossas escolas. O preço da nossa zona de conforto, muitas vezes nós criticamos, e um erro que nós estamos cometendo, é jogar a responsabilidade da igreja para o Planalto. Combater pecado não é responsabilidade do Planalto. Combater pecado tem um nome, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que precisa combater pecado. Planalto vai fazer política pública, vai cuidar do Brasil, como tem cuidado. Mas a igreja do Senhor Jesus é quem vai marchar contra o inferno. A igreja do Senhor Jesus é quem vai marchar contra o pecado e vai avançar, porque a igreja do Senhor Jesus ela é imparável. Jesus não te salvou para ficar na zona de conforto, não. Jesus te chamou e te enviou para que você leve a salvação a todo mundo. Irmãos, eu tenho certeza que do outro lado da sua casa, de repente, não da Macedônia, mas do outro lado da sua rua, tem alguém gritando: venha, venha e me ajude. Do outro lado da parede do seu condomínio, tem alguém gritando: venha, venha e me ajude. Do outro lado do seu escritório, tem alguém gritando: venha, venha e me ajude. Pastor, mas eu não ouvi a voz. Bata na porta do seu vizinho e fale: eu vim aqui para te falar do grande amor do Senhor Jesus. Não adianta eu criticar as políticas públicas, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso ser cheio dessa presença de Deus, e amar tantas almas, que eu preciso ir, avançar, e saber que Deus vai mudar o mundo, mas através da minha vida. De outro lado tem alguém gritando para você: venha, passe alguns metros e fale de Jesus para mim. Venha, atravesse a rua e fale de Jesus para mim, porque isso é a igreja de Jesus em movimento. Irmãos, uma vez eu lendo, fazendo minhas devocionais, e algo me chamou a atenção. Capítulo 18 de Atos, Paulo indo para a cidade de Corinto, no versículo 9, versículo 10, diz assim: e de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cale, porque eu estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois eu tenho muita gente naquela cidade. Irmãos, isso me intrigou pela manhã.
Eu falei, Deus, se Paulo está indo evangelizar, se Paulo está indo fundar uma igreja na cidade de Corinto, como que o Senhor tem gente lá? Que pessoas são essas? E eu fui para os comentários e não consegui, achar uma resposta, e comecei a falar com Deus, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então o Senhor me revele por que isso. Se Paulo está indo para essa cidade, para falar do seu amor, como que o Senhor tem gente naquela cidade? E eu saí de Xerém e vim para Caxias, e quando eu cheguei perto do portão da igreja, eu parei o carro, em frente à igreja tinha uma obra de pelo menos ali uns 10 anos, e havia ali uns 8 meses que tinha um jovem que estava morando dentro daquela obra. Aquela obra não tinha luz, aquela obra não tinha água, e eu falava assim, eu preciso falar de Jesus para aquele jovem, eu preciso me aproximar dele. E naquele dia, aquele pulsando dentro de mim, o Senhor tem muita gente nessa cidade. E quando eu cheguei com o carro, botei o carro na frente da igreja, ele estava no portão dessa obra, e eu falei, eu preciso falar com você. Atravessei a rua, eu falei, eu sou o pastor Elianá, ele falou assim, eu sei, pastor, o que o senhor deseja? Eu falei, eu desejo ser seu amigo. Ele apagou o cigarro e falou assim, que bom, que ótimo. Mas aí comecei a conversar com ele, perguntando sobre a vida dele e tal, e ele falou, pastor, eu era da igreja, eu liderava 18 pequenos grupos com a minha família, me envolvi no mundo das drogas e hoje estou aqui, estou há 3 anos fora de casa, estou aqui há 6 meses sem tomar banho, pastor, estou mendigando, só não estou na beirada da rua, estou dentro dessa obra, 6 meses, muitas vezes dormindo 2, 3 dias sem comer nada, e eu comecei a falar de Jesus para ele, já pensando, eu preciso dar comida a esse homem. E falei para ele, aquele dia eu dei um café para ele, ele tomou um café e fiz um convite, ele falou, pastor, eu fico dali, quando começa o culto, eu começo a ouvir a mensagem, e quando o senhor faz o apelo, a minha vontade é de sair correndo e ir para lá. E um domingo à noite, eu estou pregando, e naquele dia eu falei com a minha esposa, eu vou com uma camisa branca, e eu estou ali na igreja, e quando eu terminei a mensagem, aquele jovem veio atravessando a igreja, ele veio, irmãos, a igreja 3 passos, já chegava no final. A igreja era pequena, então ele veio atravessando a igreja. Quando ele chegou perto de mim e falou, pastor, eu estou voltando para Jesus hoje. Irmãos, naquela hora Deus falou para mim assim, lembra do que eu falei para Paulo? Não temas, porque eu tenho muito lá naquela cidade. Irmãos, Deus tem muito no Gramacho, Deus tem muita gente por essa rua, mas se a igreja de Cristo Jesus não sair das 4 paredes, eles vão continuar sem saber que pertence a Jesus. Aquele homem olhou para mim e falou, pastor, hoje eu estou voltando para Jesus, eu quero restaurar a minha vida. E eu falei, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, eu vou orar. E eu estendi as mãos para colocar no ombro dele. Ele falou, não, pastor, assim não, eu quero que o Senhor me abrace. Eu falei, 6 meses sem tomar banho. Eu falei, Jesus Cristo. Irmãos, aquele jovem me abraçou, ele colocou a cabeça aqui, ele chorava, e eu estou, Jesus, cadê um diácono nessa hora, para compartilhar comigo esse momento? Irmãos, e aquele jovem chorava, as lágrimas dele corriam por aqui, chegava a me arrepiar, e eu falava, Jesus Cristo. Irmãos, eu levei aquele jovem tatuado na minha blusa para casa, irmãos, mas eu pensava, o que é uma blusa, diante de uma vida restaurada pelo Senhor Jesus? Deus tem muita gente nessa rua, Deus tem muita gente do lado da sua casa, Deus tem muita gente na sua faculdade que pertence a Ele, Deus tem muita gente na sua empresa que pertence a Ele, mas você, como servo do Senhor Jesus, precisa abrir a sua boca e falar, você pertence ao Senhor Jesus, Satanás não vai ser vitorioso na sua vida. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus que muda as vidas. Esse é o Evangelho, a solução do mundo, irmãos, não vem das faculdades, a solução do mundo não vem da ciência, a solução do mundo não vem da política, eu vou ser mais ousado, a solução do mundo não vem da educação, a solução do mundo para um mundo quebrado pelo pecado é o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Jesus é a solução para o mundo, é Jesus que vai transformar esse mundo destruído, quebrado pelo pecado. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem. E o que você tem feito como igreja do Senhor Jesus? Não fique fora do que Deus está fazendo nessa igreja. Não fique fora do que Deus está fazendo em Duque de Caxias. Deus tem soprado, irmãos, um avivamento sobre a CIB do Gramacho. Deus tem soprado um avivamento sobre Duque de Caxias. Irmãos, eu escutei alguém falar esses dias
que Billy Graham, quando ele estava num processo de oração pelos países, e ele orava pelas bandeiras dos países, e quando ele chegou no Brasil, na bandeira do Brasil, ele parou, e ficou paralisado ali olhando para a bandeira do Brasil, e alguém perguntou para Billy Graham, por que o senhor paralisou diante da bandeira do Brasil? Ele falou, porque Deus me mostrou que o avivamento que Ele vai fazer sobre a terra, vai começar nessa nação. O avivamento que vai mudar Duque de Caxias, começa dentro da sua casa, começa dentro da sua vida, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja imparável, é uma igreja, que não para diante das lutas. E para terminar, uma igreja imparável é uma igreja que vive o seu chamado. Fala para quem está ao seu lado assim, ó, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz assim para ela assim, ó, equibalos. Equibalos, fala assim para quem está ao seu lado. Equibalos. Isso é uma palavra que eu aprendi há pouco tempo. Essa palavra equibalos é uma palavra grega. E ela diz, essa palavra é assim, Jesus usa essa palavra 2 vezes. Vá. Equibalos é Jesus usando lá em Mateus 28, 19 para nós. Para cada um de nós. Vá. Só que essa palavra ele usa também lá para aquele endemoniado, ex-endemoniado, ele usa ali para os demônios que estavam dentro do Gadareno. Quando aqueles demônios olham para Jesus e falam assim, Jesus, nos permita entrar nos porcos, Jesus olha para ele e fala assim, ó, equibalos, vá. Então ele usa essas 2 palavras, uma para a igreja dele, vá por todo o mundo e prega o evangelho. E ele usa essa palavra para os demônios, só que o demônio obedecem às palavras de Jesus. E nós? Os demônios obedeceram. Quando Jesus falou para eles, podem entrar nos porcos, eles entraram nos porcos. E quando Ele fala para mim e para você, equibalos, vá pelo mundo. Você já foi? Você já foi? Me ajuda aqui, irmão. Você já foi? Equibalos. Quando Paulo está finalizando, ele diz assim, logo depois daquela visão que alguém está me chamando para atravessar a Macedônia, Paulo tem uma visão e nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho para aquele lugar. Nós temos um chamado, nós temos uma ordenância dada por Deus, nós somos ordenados pelo Senhor Jesus Cristo para irmos e falarmos de Jesus, para avançarmos e falarmos do Evangelho, para transformarmos vida. John Stott vai falar que Paulo era um homem intoxicado de Jesus. Ele vai falar que Paulo transbordava do Evangelho, e ele respondeu o seu chamado. Irmãos, Paulo lá em 1 Coríntios 9, 16 vai dizer que se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ai de mim. A igreja que vive esse chamado, irmãos, ela está presente nas escolas. Você é a merendeira da escola, você é a igreja de Jesus ali. Você é a diretora da escola, você é a igreja de Jesus ali. Você é professor, você é a igreja de Jesus ali. Aonde você estiver, é mecânico, é a igreja do Senhor Jesus ali. Nós somos essa igreja que vai mudar o mundo. Nós somos essa igreja que Jesus está falando, vá, mude a história de Duque de Caxias. Não dependa de mais ninguém, somente do meu Evangelho. O que vai determinar o meu comportamento diante de Deus, o que vai determinar o meu comportamento diante disso tudo, é como eu me entrego para Jesus, é como eu me entrego para esse Evangelho. Eu queria passar um vídeo, eu passei um vídeo bem curto, e eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Ele é bem conhecido, mas eu queria que esse vídeo pudesse me ajudar. Irmãos, nós somos chamados para ir, e muitas vezes nós perdemos tempo demais com tantas coisas, e deixamos de anunciar o Evangelho, deixamos de falar do amor de Jesus para alguém. E eu quero passar esse vídeo, para que você possa, rapidinho. Medo, esse é o meu maior medo, é de quando nós formos e tivermos que usar essa palavra, esperamos demais lá dentro. Esperei demais pelo pastor Eliseu, esperei demais pelo pastor Hugo, eu esperei demais pelo pastor Mateus. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua.
a forma como eu me entrego para Jesus vai mudar a minha visão de evangelho. Me lembro que em maio de 2019, nós fizemos um passeio de família, e estava bem frio em Xerém, com a igreja, nós fizemos ali, e eu e minha esposa, nós estávamos na beira da piscina, conversando, e o sítio tinha um toboágua muito alto, e a piscina era muito funda, ela tinha 3 metros no lugar do toboágua. E uma jovem subiu com uma criança de 3 anos e colocou o filho dela. A minha esposa falou assim, eu falei, ela deve saber nadar. E ela desceu daquele toboágua, irmãos, e aquele dia eu não tinha entrado na água, que eu odeio água gelada, e aquela água estava gelada demais. Falei, eu não vou entrar nessa água não. Irmãos, e ela desceu do toboágua com a criança, e quando ela desceu, ela começou a se afogar. A minha esposa falou, eles estão se afogando, a criança e a mulher. 3 metros, eu falei, Jesus, cadê um diácono para pular lá dentro nessa água gelada? Nenhum. Eu falei, minha esposa, vai, pula, irmãos. Quando eu cheguei na beira da piscina, que eu vinha correndo, eu falei, mas eu só estou com essa blusa. Eu voltei e tirei a blusa. E eles estão se afogando. Quando eu cheguei perto da piscina de novo, eu falei, ai, meu celular, Jesus Cristo. Voltei, e eles entreguei o celular para minha esposa. A minha esposa, ela está em casa, ela está ouvindo isso. Quando eu cheguei perto da piscina, eu falei, a chave do carro, essa chave codificada, 200 e poucos reais, e eles estão se afogando. Eu peguei e pulei, irmãos. Minha vontade era deixar ela ali pelo menos meia horinha e tirar a criança, mas não podia. Tinha que tirar os dois, eu tirei os dois de uma vez só, eles estão bem. Mas depois eu fiquei refletindo, meu irmão, por causa da minha blusa, aquela criança bebeu água. Por causa do meu celular, aquela criança bebeu água. Por causa de uma chave do carro, eles poderiam ter morrido. E eu fiquei, quantas das vezes eu estou fazendo isso lá fora? Pastor Eliseu, eu não posso me envolver agora porque eu tenho a minha faculdade, mas pessoas estão morrendo, não afogadas por água, mas afogadas no lamaçal do pecado. Pastor Eliseu, eu não posso me envolver nesse projeto agora, porque eu estou envolvido demais com o meu trabalho. E Jesus está falando, mas as pessoas estão morrendo lá pelo pecado. É hora de você se jogar e falar, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Então usa a minha vida, gaste a minha vida para a glória do Teu nome. Eu quero viver pelo Senhor, e se preciso for, eu vou morrer pelo Senhor. Esse é o evangelho que Deus deu a você. Esse é o evangelho que Jesus te chamou para multiplicar sobre a terra. Eu zero com uma história de um jovem. Um grupo de adolescentes dos Estados Unidos saíram, é bem conhecida essa história, e foram para a Inglaterra visitar o túmulo de John Wesley, a casa de John Wesley, visitar tudo. E a casa de John Wesley tem um quartinho que ele separado ali para oração. John Wesley foi um grande avivalista. E aquele lugar de oração, né, todo mundo vai ali e visita a casa de John Wesley para ver o quarto de oração de John Wesley. E quando foram saindo, um monitor olhou e falou assim, está faltando um jovem, está faltando um adolescente, cadê esse adolescente? E quando eles chegaram, aquele adolescente estava ajoelhado no mesmo lugar que John Wesley orava e falava assim, Deus, assim como tu fizeste com John Wesley, faça nesse tempo, mas use a minha vida. Esse jovem era Billy Graham, o maior evangelista do século 20. A oração dele, Deus, faça de novo, mas use a minha vida. Deus quer fazer no Gramacho, mas quer usar a sua vida. Eu quero que você ore assim, Deus, faça de novo no Gramacho, mas use a minha vida. Faça de novo, Pai, em Duque de Caxias, mas use a minha vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar que você vai selar esse compromisso comigo, falando, Deus, faça de novo. A oração que Billy Graham fez, Deus, faça de novo, mas use a minha vida, Deus. Me dê pessoas, coloque na minha frente pessoas para me compartilhar do Evangelho, para mudar a vida, libertar. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você se comprometer e falar, Deus, faça de novo, e venha para esse lugar. O Ministério do Louvor pode cantar uma música. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e falar assim, Deus, eu estou me comprometendo. Faça de novo, Deus. Faça de novo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça de novo, Deus. Mas use a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o que você tem. Não fique com vergonha, não. Porque Deus chamou você. Deus chamou, pastor, mas meu vizinho precisa ir. Não, quem precisa ir é você. Pastor, quem precisa é o diácono. Não, é você, é isso mesmo. Faça de novo, Deus. Faça essa oração no seu lugar e se comprometa. Faça de novo, Deus. Faça de novo nesse Brasil. Eu não vou esperar pela política, não, Deus. Eu vou ser a solução para essa nação. Porque o Senhor Jesus está em mim.
O Evangelho de Cristo Jesus vai mudar essa nação através da sua vida. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não. Deus quer te usar. Saia do seu lugar e vem orando e falando: Deus, faça de novo em nome de Jesus. Faça de novo em nome de Jesus. Faça de novo, Pai. Deus está esperando por você. Deus está esperando você se comprometer e falar: Deus, use a minha vida, usa tudo o que eu tenho, ó Deus, porque tudo que eu tenho, porque tudo que eu sou, pertence ao Senhor Jesus, pertence ao Senhor Jesus, pertence a Jesus. Eu sou o missionário de Deus nessa cidade. Você é um missionário de Deus nessa cidade. E Deus quer mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diante da majestade de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome. E nós nos comprometemos, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Nós nos comprometemos, ó Deus, em nos envolvermos, ó Deus, mais com o Senhor. Nos dedicarmos mais à Tua palavra, nos dedicarmos mais na evangelização do mundo. Por isso, ó Deus, como Billy Graham orou, nós oramos nessa noite: faça de novo nessa cidade, faça de novo em Duque de Caxias, mas use a minha vida, use a minha vida, use o que eu tenho, use o que eu sou, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Usa, ó Deus, os Teus filhos que estão aqui na frente. Dê a eles, ó Deus, unção dobrada do Teu Espírito Santo. Dê a eles, ó Deus, ousadia no Senhor, para falar, para proclamar, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, repousa sobre nós o Teu Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ó Deus, nos enche a cada dia desse Espírito, para que possamos libertar vidas do inferno, quebrar os grilhões do inferno, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.